Bom dia, gente. Hoje, assim, eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Para assim, quem é ateu e tem para quem é ateu essas coisas, a gente tem que investir na busca do conhecimento. E por ironia do destino, isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente quiser acordar pessoas da ilusão da religião, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que investir no conhecimento. Mostrar as coisas da ciência, não é? Falar sobre a evolução, mostrar que o que a gente fala tem bases científicas, que outras pessoas já provaram antes da gente, para que o povo não ache que a gente está falando por achismo. Outra coisa também que a gente pode fazer, a gente também pode estudar a própria Bíblia e mostrar as contradições bíblicas e a crueldade de Javé no Antigo Testamento. E a gente também tem que falar sempre com argumentos inteligentes e ponderados. A gente não deve recorrer à agressividade. E também assim, a gente não deve fazer coisas como atacar quem é religioso. Eu até já falei isso, né, no meu vídeo da arrogância e do ateísmo. Não tá certo atacar quem é religioso. Principalmente se a gente já foi. A gente não pode chegar e ficar dizendo coisa do tipo, ai, religioso é pouco inteligente. A gente tem que buscar conhecimento. E tem que espalhar o conhecimento que a gente adquiriu. Essa é a melhor maneira da gente pregar a verdade. E é claro que é assim, né? O resultado não vai ser rápido. Principalmente porque muitas pessoas, dependendo da religião delas, elas poderão dizer que é mentira. Que elas vão poder dizer que a gente não é capaz de entender a Bíblia, a mensagem de Deus. Ou então são capazes até de tentar desmerecer a ciência. Eu conheço uma senhora que ela diz que a teoria da evolução é só uma invenção humana. E que essas coisas de achar ossos de dinossauro e tudo é tudo invenção humana. Que Deus nos criou como nós sempre fomos, né? Que todas as espécies são como sempre foram, que não houve evolução. É como dizem, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas o que a gente deve fazer é recorrer à inteligência, à racionalidade. Não fazer como alguns que dizem que religião é usada por quem quer uma muleta psicológica. Religião é coisa de gente pouco inteligente. Ou então, religião é coisa de quem está com o cérebro deteriorado pelo envelhecimento. A gente não deve insultar ninguém. Até mesmo para a gente ser levado a sério. Insultar os outros não vai fazer com que prestem atenção às nossas ideias. Só vai fazer com que os outros tenham motivos para dizer que nós não merecemos credibilidade. A gente pode fazer assim, com canais como o de Elisandro, né? Viva a Ciência e a Razão, que ele sempre apresenta alguma nova descoberta que prova que a teoria da evolução é um fato, não um machismo. A gente pode mostrar as contradições bíblicas, como eu já vi em muitos vídeos, né, daquele canal Originais Gregos da Bíblia, de Rivanildo Menezes. Eu mesma pretendo depois estudar mais a fundo as contradições bíblicas. E muita gente que já foi religiosa deixou de ser depois de ler bem a Bíblia. Claro que quem é religioso, ouvindo a gente dizer, mas foi a leitura da Bíblia que me fez deixar de acreditar. Eles vão dizer o quê? Foi porque você não leu com a sabedoria do Espírito Santo, foi porque o inimigo tirou o seu entendimento. Não adianta dizer para quem essas coisas para quem é crente, porque afinal de contas eles não vão querer acreditar. Eles vão
Já teve uma mulher com quem eu disse assim para ela, por que a gente não vê hoje, por que a gente não vê hoje nenhum registro dessas coisas que supostamente aconteceram, que são narradas na Bíblia? Ela disse, Deus só deixa a gente saber o que ele quer. Não adianta também a gente falar de contradições bíblicas para um religioso arraigado. Uma vez uma mulher até me disse, olhe, mas você não deve se apegar nessas contradições. Você deve se apegar à verdade, que é o amor de Jesus Cristo por toda a humanidade. A gente tem que usar argumentos lógicos, é verdade. Mas a gente tem que estar preparado para o fato de que nem todo mundo está preparado. Uma vez eu disse para uma senhora, olhe, como é que eu vou aceitar o fato de que Jesus Cristo morreu por meus pecados se eu não pensava nem existir? Aí, quando ele foi crucificado, aí ela, não, mas olhe, Jesus já conhecia você antes de você nascer. E lembre do que ele fez para nossa salvação, né? Que Lisandro Rubens até disse em a Bíblia Desmascarada. Jesus morreu para nos salvar do quê? Já que depois que ele morreu, a humanidade continuou pecadora. Continuou pecadora. Vocês me desculpem que eu acho que eu tô meio gripada. Mas é o que eu digo, né? Mesmo a gente assim, a gente encontrando tanta gente que não quer aceitar as contradições bíblicas, não quer aceitar a teoria da evolução, não quer aceitar que a realidade derruba o que é afirmado pela religião, a gente deve continuar. E o que a gente não deve fazer é insultar quem é religioso. Nunca. A gente precisa continuar agindo com inteligência. E claro, assim, deixando que cada um acredite no que quiser. A gente não deve fazer como muitos desses crentes que entram em canais ateus e ficam insultando, ficam dizendo, mas é porque você não quer ver a verdade que é Jesus Cristo. E como eu já disse, não é pra gente discutir com crente. Porque eles sempre querem ter razão. Discutir com eles é uma perda de tempo. Assim, como uma vez eu discuti com um evangélico, que eu disse a ele, olha, muita gente disse que eu seria missionária, mas eu nunca quis isso, porque eu não gosto de fazer a cabeça de ninguém. Aí ele disse, mas Ateneia, isso não é fazer a cabeça das pessoas, é ensinar a verdade. Que eu disse, que verdade? Para você poder dizer que algo é verdade, você tem que ter provas. E realmente esse conceito de verdade é muito vago. A gente não sabe o que é verdade ou se existe uma verdade. Assim, a gente não sabe se existe uma verdade. Mas é por isso que a gente deve ter, assim, disposição para aprender sempre. E ter uma mente aberta para ler, para pesquisar, para investigar. Porque para a gente ter argumentos. E a gente nunca deve falar de forma agressiva. E principalmente a gente deve pesquisar muito para a gente sempre ter algum assunto. Até para não correr o risco de ficar repetitivo. Que muita gente fica repetitiva. Bom dia a todos.